Bom dia! Mais uma vez aqui fazendo uma live e hoje nós vamos falar sobre habilidades do futuro, como que você pode usar aí alguns elementos, alguns ajustes super simples para que você possa se preparar, esteja preparado para esse mundo de constante mudança e complexidade. E hoje nós vamos ter a participação aqui de duas amigas queridas, que é a Alessandra Filippini e a Heloísa Gabrioli. Então, já já vamos colocá-las aqui para dentro. Já estou colocando aqui a Lê, que já está aqui na... Já pediu, só falta a Heloísa. Cadê a Heloísa? Pronto. Já coloquei todo mundo para dentro. Bom dia, Lê! Bom dia, tudo bem? Tudo bem, e você? Também, bom dia a todos, bom dia, Elô. Bom Bom vê-la dia, de novo. Alessandra. Bom dia, Will. Bom vê-los, um prazer. Muito bom estar aqui. Antes de mais A nada... Elô também gosta de me dar bronca, olha lá. A Alessandra, que nem o Will. Para mim é uma forma carinhosa, eu entendo que para você não é. Vou me condicionar aí para me educar para não falar mais isso. Obrigada. Antes de mais É um nada, nome bonito. É um nome bonito. Sonoro. É um nome grande, Sim, bonito. É verdade, isso é verdade. Com certeza, com certeza. Ale, antes da gente começar a conversar, vamos dar os parabéns aqui para a Elo, que ontem fez 30 anos de prática no The Rose Method, estudando, praticando meditação, se desenvolvendo. Nossa, 30 anos. Eu tenho 30 anos, hein? Imagina eu ter 30 anos de prática. Nossa, isso é uma loucura. Eu nem fiz ainda, não cheguei lá. Não, brincadeira. Parabéns, Vocês Elô. são muito queridos, viu? Muito obrigada. E você sabe que toda essa trajetória se torna ainda melhor quando a gente cria laços, né? E eu tenho laços com vocês de amizade, muito carinho e muito orgulho de ter vocês como meus amigos. Então, é um prazer. É uma das coisas que eu consegui estando dentro do The Rose Method. É recíproco, Elô. Super recíproco, Elo. O que você falou, acho que é o mais importante de tudo. Não adianta você ter tempos e tempos de prática ou do que quer que seja se você não fez boas relações, né? Se você não cultivou boas relações. Aí uma habilidade do futuro, ó. Vamos entrar no assunto, oxa! Exato. Então, vamos lá. Já que vamos entrar no assunto, vamos falar de habilidades do futuro e acho que a gente já tocamos em uma delas, né? Então, Celo, já que você deu esse início, falou de pessoas, de conexões, se já quiser comentar um pouquinho sobre o quanto que você acha que isso vai ser importante para o futuro. Na verdade, eu tenho certeza, Will, que isso é crucial para aquilo que nós vamos vivenciar daqui para frente, né? Então, nós temos que melhorar as nossas habilidades, os nossos relacionamentos, construir laços, tentar encontrar ponto de convergência entre as relações, e isso vai tornar a nossa vida muito mais leve, muito mais feliz. Essa forma que eu vejo, não tem como a gente se isolar, temos que estar juntos, muito próximos. Eu diria até que isso já está se mostrando super necessário, né? No momento que nós fomos obrigados a nos colocar em isolamento, a gente já percebeu quantas conexões são importantes. E não adianta estar num ambiente com alguém, mas a empatia, a tolerância, a inteligência emocional, que fazem parte, são elementos fundamentais para desenvolver bons relacionamentos, mostrou-se que é imprescindível, né? Não tem como, você tá ali trancado num lugar, convivendo com pessoas, e se não tiver os bons relacionamentos, quantas pessoas entraram em estresse, em ansiedade, em problemas mentais, quantas pessoas se separando por conta disso, de não ter esses bons relacionamentos, e também aquelas pessoas que estavam sozinhas, sentindo a necessidade da conexão. Mas não a conexão por conexão, né? Porque conexão a gente consegue fazer assim, mas a conexão verdadeira, os vínculos fortes. Então, sem dúvida, é uma habilidade que eu já diria agora, né? O futuro que já chegou.
Willzinho, meu querido, porque eu sou sempre assim, a chata. Você não quer colocar e nos fixar Ah, tá o que bom. nós estamos falando? Eu ia falar exatamente aqui agora, ia dar bom dia e para quem todo mundo que está entrando aqui e lembrar que do assunto que nós estamos falando, vou até escrever aqui porque faz muito sentido, Ale. Para quem está chegando agora, nós estamos falando sobre habilidades do futuro. Isso não é uma invenção nossa, né? Mas, como a gente estava falando aqui agora há pouco, né? O Fórum Econômico Internacional, Mundial Internacional, eles colocaram essas 15 habilidades, e dessas 15, eu acho que 7 ou 8 habilidades são habilidades humanas, ou seja, onde o indivíduo tem que desenvolver, não é uma coisa técnica que ele tem que aprender com outro, alguma faculdade que ele tem que desenvolver, né? É uma coisa que ele tem que aprender com ele mesmo. E nós somos educadores dessa área, então acho justo e acho que a gente tem bastante experiência, bastante know-how para falar um pouquinho dessas habilidades humanas, né? Vocês já listaram várias aqui, mas a gente pode ir listando aos pouquinhos, né? Cada uma delas, para que todos tenham conhecimento de quais são essas habilidades humanas que, se você desenvolver, você vai ter um espaço maior no futuro. Isso foi desenhado depois de analisar a trajetória até da inteligência artificial, de como as empresas estão se comportando, de como as pessoas estão tratando o comércio, a indústria, como as coisas estão evoluindo. E estão evoluindo rápido. Então, essas habilidades do futuro são quase habilidades do presente, né? Quase do passado já. Não é, porque as pessoas que não começaram a desenvolver isso já estão para trás, né? Porque tem outras que já estão se preparando para isso. Então, se está ainda lá com o mindset de que eu só preciso aprender uma profissão, fazer alguma coisa técnica, sinto muito, mas é verdade, já ficou para trás. Concorda, Elô? Concordo, e uma coisa muito interessante, Ale, é que antes o termo habilidade, ele estava diretamente relacionado àquilo que você já nasceu para fazer. Então, eu tenho habilidade de liderança, não porque é nato. Só que agora a habilidade vem quase que como uma competência. Não, você pode sim desenvolver essas habilidades. Todas elas, né? Todas elas. E eu acho interessante, voltando a falar dos laços, que eu acho que é a base de qualquer relacionamento, porque nós nos relacionamos profissionalmente, nos relacionamos a nível mais pessoal, e independente se estamos online ou não, né? Esse vínculo, ele precisa se manter. Não sei se vocês se lembram, há 2 meses atrás, nós fizemos uma reunião. Na verdade, não era reunião, era um bate-papo. Nós entramos para falar nada. Lembra disso, Will? Sim, foi muito sim, engraçado. Sim. Aí um diretor já colocou uma música e nós ficamos ali conversando, falando nada. E foi bom. Supriu, né, esse afastamento que nós estamos vivendo nesse momento. Mas, volto lá, Lê, mas tá vendo? Estou truncando o assunto. Queria perguntar para vocês, dá para desenvolver essas habilidades? Eu tenho certeza que dá. Para quem está entrando aqui agora, quem quiser saber um pouquinho mais sobre o assunto das habilidades do futuro, só escrever uma pergunta, escreve a sua dúvida, o que você espera disso, o que você acha disso. A Elo acabou de perguntar se dá para desenvolver a habilidade. E eu tenho certeza. Por exemplo, você está falando agora de conexão, né, de colaboração. Isso é uma coisa que muitas pessoas elas não nascem sabendo isso. Elas são educadas para colaborar. E o ser humano é um dos animais que mais sabe colaborar, por incrível que pareça, né? Embora tenha seus defeitos, suas qualidades, às vezes quer colaborar, às vezes não quer colaborar, às vezes tem as suas ideologias aí, né? Mas dentre todos os animais é o indivíduo que mais consegue colaborar com estranhos, com pessoas que não estão daquele círculo próximo, né? Formigas, lobos colaboram com vários outros, mas com estranhos o ser humano realmente ganha nesse sentido. E colaboração é uma das habilidades do futuro. Então, muitas vezes a pessoa ela nunca foi envolvida num círculo de confiança que permite ela desenvolver a colaboração. Então, ela não sabe quais são os mecanismos. Você tocou numa habilidade, Elô, absurda sobre desenvolver habilidades. Você está falando de colaboração, né, de conexão. Atualmente, empresas nos procuram porque elas querem desenvolver a colaboração do time. E nós, com um bom histórico de autoconhecimento, a gente sabe quais são os mecanismos para desenvolver isso, né? Então, sim, pode, e nós temos capacidades para isso aí.
Bom, nós temos um workshop inteiro, né? 5 módulos com 39 workshops só para desenvolver habilidades diversas. E pegando um pouco de habilidade, aquilo que nós já nascemos com habilidade, acho que há uma pequena confusão com o talento, tenho talento, aí isso é uma coisa, né? Você já nasce com alguns talentos, e outros não, e aí você tem que desenvolver, que aí você desenvolve, que são as habilidades. E da mesma forma que a gente desenvolve as habilidades técnicas, então eu sou advogada de formação, eu tive que desenvolver algumas habilidades para poder advogar. Da mesma forma, eu vou desenvolver habilidades que são essas habilidades humanas, pessoais, socioemocionais, porque a gente não aprende desde pequeno a entender os nossos sentimentos, as nossas emoções. Nós temos um vocabulário pobre nesse sentido, por exemplo, né? Uma das habilidades. Então, a gente sabe que a gente está mal ou que a gente está bem, ponto. Agora, entender, tenho ciúmes, então, por que eu tenho esses ciúmes? O que caracteriza isso? É o outro? Não, sou eu. Eu que tenho, talvez, uma baixa autoestima, eu tenho insegurança, então é isso que eu tenho que trabalhar. A gente não aprende a fazer isso desde pequeno. A gente cresce com a cultura, como bem diz o nosso querido professor De Rose, a cultura da novela. Então a gente acha que não pode levar desaforo para casa, a gente acha que tem que brigar por tudo. Então a gente desenvolve um ego imenso achando que nós somos o centro do universo, do mundo. E isso vai se reverberar, isso falando de algumas habilidades, né? Para todos os âmbitos da nossa vida, seja pessoal, seja profissional, seja a forma como nós vamos nos relacionar até mesmo com o esporte. Então, as habilidades são super treináveis. Eu sou prova disso, gente, porque eu já desenvolvi muita coisa que eu estava pobre essas minhas habilidades, viu? E interessante é que nós passamos por todo o processo, né? É o nosso momento de autoestudo. Sabe o que eu queria colocar aqui? Aquele workshop que nós ministramos sobre autopercepção. É aquilo que a Lê falou, né? É o início de tudo, de você tentar entender aonde é que está o gap, porque sempre tem, né? Nós sempre temos coisas para melhorar. E isso é maravilhoso, eu acho isso maravilhoso, né? E eu gosto muito dessa abordagem da autopercepção, né? De você entender efetivamente o momento em que você está, qual é a sua dificuldade e a partir daí começar a explorá-la, né? Eu acho isso bem interessante e as nossas ferramentas são maravilhosas. Eu sou apaixonada por esse modelo que nós encontramos para oferecer esse desenvolvimento das habilidades do futuro. Eu sou apaixonada. Você tocou num Parabéns elemento... ao Will. Não, parabéns ao professor De Rose. Eu não fiz sozinho isso, não. Isso tem mão de muitas pessoas. Vocês todos contribuíram para que isso tivesse compilado, né? Desenhado. Eu e o Gustavo, a gente só escreveu, colocou numa forma que fique fácil de todos replicarem. Mas isso aí foi... Eu me lembro, cada criação de workshop, eu estava lá com o Gustavo, eu lembrava das aulas de terça-feira, que eu ia lá pessoalmente assistir do professor De Rose, e ficava lá, pegando fragmentos de sabedoria ali, que depois, uma hora, aquilo ficou compilado em conceitos muito práticos de serem replicados, né? E, Elô, você tocou num ponto muito forte, que é sobre autopercepção, né? Sobre esse self-awareness. Ele faz parte de uma das habilidades do futuro, que é aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem. Muitas vezes, a gente não sabe nem por onde começar a aprender. E esse primeiro passo aí de autopercepção é um passo que muitas pessoas também não desenvolveram essa habilidade de se autoperceber. Poxa, por onde eu começo? O que está precisando? O que eu estou precisando melhorar? Quem que pode me dar um feedback real, verdadeiro, e eu não vou me abalar, não vou me ofender, ou não vou achar que eu vou perder meu trabalho, meu posto? Não, eu estou pedindo um feedback real, né? Eu quero saber. Então, não só você tem que aprender a se auto-perceber, mas também tem que entender o que o mundo está te dando de sinais ali para que você se melhore. Isso faz parte de uma grande habilidade também, né? Eu diria, quando a Elô falou, né, que a conexão, os bons relacionamentos são a base,
Eu daria até um passo antes, porque para a gente poder gerar essa conexão e ter bons relacionamentos, a gente precisa dessa autopercepção e do autoconhecimento. Eu acho que começa daí, porque se você não se entende bem, como que você vai entender o outro, que é um dos pré-requisitos para ter um bom relacionamento? Como que você vai gerar empatia se você não consegue nem entender o que você sente, como você age? Estou falando bastante de inteligência emocional, mas a gente sabe que as habilidades são muito além disso, né? A gente falou de bons relacionamentos e automaticamente acabou indo para essa emocionalidade. Mas esse autoconhecimento, ele permeia tudo. Nas suas escolhas, que é, né, o poder de decisão, a tomada de decisões complexas, a criatividade, ela vai depender de uma base, então o autoconhecimento vai ajudar a melhorar a mente criativa, intuitiva, que é também um dos nossos módulos. O foco, a performance, tudo para mim a base é esse autoconhecimento. A partir daí é que a gente consegue ir galgando essas outras habilidades. Que bom que a Keila está gostando da conversa. Keila, coloca aí para a gente as suas dúvidas sobre o que você quer que a gente fale nesse tema tão amplo. Desculpa, Elô. Imagina, interaja conosco, Keila. Alê, e assim, a gente está voltando, e eu volto um pouquinho mais, Alê, usando esse gancho que você deu. Se o nível de estresse e o nível de estresse estiver muito alto, o nível de vitalidade dessa pessoa estiver muito baixo, fica difícil se entender e saber o momento em que está. Como é que está a sua autopercepção? Porque o estresse vai influenciar. E esse nosso módulo, que é o primeiro do programa Mindful Design, que é o de estresse, nossa, de uma forma muito efetiva, prática, né? Mão na massa. Outra coisa que eu adoro o programa, porque ele é mão na massa. A gente sai da teoria, né? Nós vamos lá efetivamente, ali, já no primeiro encontro, já começamos a mudar. Então, o do estresse, eu acho que o estresse também é uma coisa importante para a gente abordar aqui. Não faz parte ali das habilidades do futuro, mas não adianta. Se o estresse tiver descrito. Ele entrou agora nesse último relatório de 2020, eles destacaram. Então, ficou assim, ó, resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade. Então, sim, eles atualizaram, fizeram uma atualizaçãozinha. A gente já sabe, né, que você já destacou... Nós estávamos à frente, hein? Sim, nós fizemos antes que eles. Há décadas à frente. Eu gostei muito que você falou que essas habilidades, isso já vem há muito tempo, isso é uma coisa muito antiga, né? Não é do futuro, né? Porque a gente já desenvolve, já trabalha isso há muito tempo, né? Então, você tocou no ponto crucial aí. E aí eu pergunto para você, Elô, da tua experiência com 30 anos de meditação, 30 anos de método de Rose, ensinando e tudo mais, quais estratégias que você considera as mais eficazes para ser mais tolerante ao estresse, no seu ponto de vista? Eu acredito que são vários fatores para você administrar o estresse. Um extremamente importante, Will, é você estar ligado ao seu propósito. Quando você sabe exatamente aonde você quer chegar, aquelas ações durante o dia que normalmente te estressam, elas levam pouco tempo para ficar ali na sua tela mental, no seu corpo. Então, você sabe exatamente onde você quer chegar. E aí você vai conseguindo transpor essas barreiras normais e naturais. Não existe mundo perfeito, não existe tudo vai... Não existe. Né? É assim, mundo adulto. O mundo adulto é esse. Né? Ele não está pronto para fazer tudo aquilo que a gente quer. Não está. E os contratempos vão acontecer. Mas eu sei exatamente onde eu quero chegar. Eu sei o meu objetivo. Aí eu vou conseguindo transpor esses objetivos de uma forma mais leve. Essa é a primeira coisa. Tudo bem, eu não sei o meu propósito. Olha, eu aqui falando de novo do Mindful Design. Nós temos um módulo só de propósito. Saber o que você está fazendo aqui, qual é o seu legado. Né? Fora isso, Will, então, não, eu tenho o meu propósito bem definido, eu sei exatamente, mas eu tenho um estresse diário muito grande. Então, começa pela respiração.
Eu acho que a respiração é uma ferramenta maravilhosa para administrar o estresse. Através de uma respiração consciente, você se concentra e medita. E a meditação é outra ferramenta maravilhosa para administrar o estresse. Tá? Eu acho que são duas coisas importantes. Para mim, é saber para onde eu estou indo e o estresse do dia a dia, respiração, concentração, meditação. Tudo isso que o The Rose Método nos oferece de uma forma primorosa. Adorei o que você falou sobre mundo adulto. Nossa, pirei nisso. Diga aí, Ale. Adultecer. Adultecer. Mundo adulto. Adultecer. O que eu ia falar, para contar para as pessoas que estão aqui nos assistindo ou vão assistir, por que nós somos tão fãs desse Mindfulness Design, desse programa, e a Elô toda hora está trazendo. Nós passamos por esse processo juntas. Então, para a gente poder aplicar, nós aplicamos em nós primeiro. E, apesar de... A Elô já tem 30 anos de Rose Método. Eu estou no método desde 2005, também já tem aí, são 16 anos. Ainda assim, o módulo, quando nós aplicamos em nós, foi transformador, e ainda é. Toda vez que eu vou aplicar, toda segunda-feira eu tenho lá um grupo na escola de alunos em grupo, né? Porque daí tem as consultorias individuais, mas toda aula eu estudo antes, então eu faço todo o processo de novo, como se eu fosse aluna. O que isso me gera de reflexão? O que isso me gera de transformação? Qual é a ferramenta que eu vou usar e tirar ali a mão na massa? E continua me transformando. Por isso que a Elô, né, na hora que fala assim, todo mundo deve estar falando, nossa, ela está entusiasmada, mas é por isso, porque a gente percebe a real mudança, a transformação que esse módulo proporciona. E aí, pegando o gancho do estresse, o que pode contribuir, para mim é o comportamento também, entre tudo que a Elô falou, e tem outras coisas que geram ou podem ajudar no estresse, é observar o comportamento. Hoje nós somos meio que levados a um comportamento de manada. Desculpe o termo, né? Ninguém quer se sentir assim, mas é verdade. É real, é fato. E isso gera um estresse de nós temos que estar com o corpo perfeito, nós temos que acordar às 4 da manhã, a gente tem que fazer atividade física, nós temos que fazer a alimentação perfeita, nós temos que produzir muito mais e no dia seguinte mais ainda, nós temos que cuidar do filho, da família, dos amigos, a gente tem que ler livro, a gente tem que assistir seriado. E é tanta coisa que a gente precisa, e o FOMO, né? Fear of Missing Out. Imagina, eu não posso deixar de ler todas as informações sobre tudo nesse mundo. Então, tem um momento que você tem que fazer escolhas, que aí esse propósito vai clarear o norte, mas estar atento aos comportamentos que tudo isso foi gerando. E tem uma hora que a gente tem que limpar. Tipo, o que realmente faz sentido para mim? E aí mudar esse comportamento de manada, de ir atrás dos outros. É o que funciona para mim. Desde que você esteja com hábitos, comportamentos que te levem na direção que você quer, que façam você vivenciar esse propósito, não necessariamente vai ser saudável para você acordar às 4 da manhã, ler 30 livros por ano e fazer não sei quanto de atividade física. A gente já sabe também o que precisa para um equilíbrio, né? Que a gente sabe que precisa de atividade física, a gente sabe que é saudável um número X de horas de sono. Frente a isso, qual é a realidade que você vai criar? Qual a sua rotina, o seu dia a dia? Ale, você sabe que às vezes a maior dificuldade dos alunos que nos procuram é essa organização. Como é que eu organizo isso, né? Eu leio muitos livros, eu participo de workshops, de palestras, mas e agora? Como é que eu ponho isso na prática? Eu não sei se com vocês acontece a mesma coisa. A pessoa vem, olha, eu tenho conhecimento, mas eu não sei como é que eu coloco esse conhecimento na prática. Aí queria saber de vocês se com vocês acontece a mesma coisa. Eu acho que, Elô, nós somos, como consultores, como pessoas que entendem um pouco mais o ser humano, a gente consegue traduzir isso de uma forma muito fácil, né? Até por exemplos, muitas pessoas nos procuram, então a gente tem muitas referências e conseguimos aí muitas estratégias para ajudar essas pessoas, né? Então isso acontece sim,
e é aquele diferencial. A pessoa sabe, mas não consegue aplicar. Eu sei que eu estou com um comportamento de manada, eu sei que eu tô com medo de ficar fora da sociedade, aí, do grupo, então eu faço tudo que todo mundo faz só para me sentir igual e me sentir conectada com o grupo, mas, Raio, você está consciente que você está fazendo isso só por isso? Faz outra coisa, muda a estratégia, né? Então, mas eu acho que o que falta aí eu gostei que a Lê traz muito o tema organização, né? Acho que é uma das suas habilidades, Ali. Organizar as coisas para que você consiga colocar mais a mão na massa na prática, né? Não ficar só ali na teoria, né? Não, eu sei isso, eu já ouvi falar, faz sentido, eu concordo, mas não consegue colocar em prática, né? Aí vem a mudança de hábito, que não é fácil realmente, né? De uma hora para outra, a gente tem a consciência, ter a consciência e a mudança efetiva é um caminho, uma jornada. E aí acho que tem vários elementos, e entre eles, saber administrar a ansiedade de ter um resultado diferente. Então não adianta só virar ali a chavinha e achar que por isso você vai acordar diferente no dia seguinte. E qual eu vejo, pensando, né, nos alunos que a Lu trouxe, eu vejo que eles têm essa percepção, só que daí eles querem mudar tudo de um dia para o outro. Então, no dia seguinte, eles querem dormir melhor, dormir mais, comer melhor, começar atividade física porque está sedentário, quer perder peso, de um dia para o outro. Obviamente que isso não vai ser efetivo, sustentável, porque requer muita energia, muito esforço. E aí vem todo o funcionamento do cérebro, de sair do automatismo, o quanto isso vai requerer mesmo de novas conexões, e a gente não consegue fazer tudo de uma vez. Então, essa administração da ansiedade no resultado é de suma importância. Nossa, adorei. Esse imediatismo, né, Ale? Nós sentimos isso e é interessante que até nós precisamos, com certeza, às vezes olhar, porque, não sei se vocês repararam, tudo é urgente, repararam isso? Tudo é urgente. A pessoa, para ter sua atenção, ela diz, olha, preciso falar com você, e é urgente. Urgente para quem? Né? Para quem que é urgente? Já dizia o professor De Rose, urgente é falta de educação. Não é? Então, é esse imediatismo. Então, eu não sei se a Lei e o Will concordam comigo. As nossas técnicas respiratórias, elas vão atuar nesse nível de ansiedade, porque isso nada mais é do que uma ansiedade, né? A pessoa precisa tirar aquilo da frente dela, né? Então, eu pelo menos sinto assim, e essa ansiedade, a técnica respiratória, ela vai lá e é assertiva. Conseguimos chegar em algo prático aqui, vou até fazer um resumo de tudo que a gente falou nesses últimos minutos aqui, que eu acho que foi muito interessante, né? A gente começou a falar sobre a habilidade do futuro, de tolerância ao estresse. Aliás, só uma parte que eu gosto do termo habilidade do futuro, porque ela coloca uma coisa não distante, mas uma coisa que você tem que desenvolver, não uma coisa que nossa, é urgente, você já teria que ter desenvolvido isso, sabe? Eu acho que tem que pensar dessa forma, quanto antes você desenvolver melhor, mas não pode criar essa ansiedade forçada, né? Aí a Elo falou um pouquinho sobre como a gente ser mais tolerante ao estresse. Aí você trouxe o negócio de você estar conectado a um propósito, saber o que você tem que fazer. Eu adorei a expressão, lembrar que você vive no mundo adulto, cara. Tira essa mente mimada, achando que tudo é para ontem, e que, não, mas eu vou fazer um negócio, mas vou me estressar. Não, tem que fazer, cara. Vai para a mão na massa, né? Achei bacana. E você trouxe duas técnicas que a gente usa muito no nosso dia a dia, que é respiração e meditação. Aí a Lê complementou com administrar a ansiedade de ter um resultado diferente daquilo que você espera, né? Porque muitas vezes isso vai requerer esforço e energia para você mudar o hábito, para você mudar o comportamento, e aí que entra a respiração e meditação de novo. Então, se você respira bem, se você tira aquele monte de pensamentos da cabeça, vai sobrar energia para você mudar hábitos, mudar comportamentos e conseguir viver melhor, navegar melhor no mundo adulto, não ficar com aquela síndrome de que eu estou faltando alguma coisa, né, o FOMO, e consegue se conectar mais. Nossa, achei fantástica essa história, adorei. Adorei a construção dela, porque a gente foi falando, né, e o Will sistematizou mais uma vez. Ficou muito bom. Eu gosto de guardar história. Se não tem uma história, se não tem um passo a passo.
Eu também, Ale. A gente tanto tem caderninho aqui. A gente é do caderninho. Eu aprendo escrevendo. Eu também. Nossa, é incrível. E só para não deixar, acho que foi a Graça ali que perguntou sobre propósito, e se tem mais de um propósito. Acho que deixar claro que propósito é uma direção. Normalmente, a gente tem um propósito forte, que é aquilo que nos permeia. Óbvio que não é assim, né? E não enxergo mais nada. Não, a gente tem outras coisas, mas tem algo que é mais forte, que é o que nos guia, é o central. Porque imagina a gente ter vários, né? Então, eu olho aqui, eu olho ali, né? O que acontece? Nada. A gente não sai do lugar, a gente não consegue realizar muita coisa, não, porque fica desperdiçando foco, tempo, energia, recursos. Então, a gente tem algo que nos permeia que é mais forte. E aí tem as outras metas, tem os outros objetivos, que aí sim é ter vários. Então, eu vou ter meus objetivos na área financeira, meus objetivos na minha área pessoal, os objetivos na minha área de esporte, de relacionamentos, nos meus bens, o que eu quero conquistar de bens materiais, tem esses pequenos objetivos, mas também tudo isso tem que estar alinhado com o meu propósito maior. Então, só para não deixar a Glória e a Graça. Gente, sabe por que eu falei Glória? Porque eu tenho uma tia gêmeas, que é Glória e Graça. E aí já troquei a Graça pela Glória. Olha as conexões. Eu queria pegar esse gancho da Lê. É interessante, se você ficar na dúvida se você está alinhado ao seu propósito, como é que você está levantando todo dia? Você levanta todo dia com aquela garra realmente de mais um dia, ou você levanta e diz, será que hoje não é realmente feriado? Não estou muito legal, não é? Então, se o alinhamento com o propósito é assim, vamos lá, eu sei que nós três gostamos de levantar cedo, né? Eu sei disso. Então, assim, a gente já levanta já conectado ali com o nosso propósito, é mais um dia, né? Eu tenho 2 cachorras aqui na escola, 2 pets na escola, e a pequenininha, ela tá dormindo, assim, vamos, Prema, vamos, porque tem muita gente querendo conhecer o nosso trabalho. Ela dá aquela espreguiçadinha, o propósito dela não está muito definido, não, mas o meu tá. Que gracinha. Mas tem uma coisa, um ponto aí, Elô, que também acho que é bacana pontuar para que as pessoas não se sintam tão mal. Mesmo quando a gente tem um propósito muito claro, tem dias que a gente está desanimado, tem dias que não é fácil. A gente acorda e dá aquela coisa de, eu gostaria de ficar na cama. Mas aí se conectando com esse propósito que vem uma das habilidades do futuro, que é a resiliência. Você fala, não tá fácil, mas eu sei o porquê que eu vou sair da cama, eu sei por que eu vou fazer esse esforço, eu sei o porquê que eu vou fazer essa tarefa que nem me agrada tanto, mas aquilo que eu quero vivenciar ali, me faz, né, me dá essa energia. Então, também para não achar que é vida de Instagram, né, que a gente vive de cores, rindo, pulando o dia todo. Não é, tem dias que é difícil, tem dias que a gente se sente, precisa de um abraço, um cafuné. Um cappuccino. Um cappuccino com brigadeiro, que eu estou esperando, Dona Heloísa. Pode deixar, em breve. Nossa, vocês trouxeram um tema muito legal, essa parte de achar que tudo tem que estar sempre perfeito e bom o tempo inteiro, né? Uma coisa é propósito, uma coisa é o seu foco de vida, né? A clareza que você enxerga da sua vida. Isso tem um grupo que nós agrupamos 3 das habilidades do futuro num pacote de foco e clareza mental, que tem muito a ver com o propósito, né? É a solução de problemas complexos, pensamento analítico e inovação, e pensamento crítico e análise. São elementos que, quando você consegue se aprofundar em algo, você consegue deixar aquilo fluir um pouco mais. E para que você se aprofunde, você tem que ter uma direção bem tomada na sua vida. Você tem que... Eu já sei qual é o meu propósito. Por exemplo, aqui nós trabalhamos com autoconhecimento. Então, a gente já sabe, nosso objetivo é transformar a vida de cada pessoa para aumentar a autopercepção de cada uma delas, desenvolver as habilidades para que elas possam prosperar no mundo tão complexo e incerto. Então, a gente tem clareza disso. Claro, varia uma coisinha aqui, mas a gente tem clareza. Mas muitas pessoas, como a Alê estava falando, às vezes não tem essa clareza muito grande, né?
basta você desenhar um pequeno trilho de foco para que você consiga ser mais resiliente. A conexão que você fez de foco, propósito para resiliência, eu achei que foi muito boa, e você trazer aquela humanização. Você não precisa ser perfeito todo dia. Tem ninguém anotando na caderneta, te dando estrelinha. Hoje você foi fantástico no propósito. Nossa, como você foi resiliente hoje. Parabéns, estrelinha dourada. Não tem ninguém fazendo isso, não, amigo. É você com você mesmo. Então você tem sim o direito de um dia ficar lá de preguiça na cama. Por quê? Porque eu quero. Eu tenho liberdade de fazer isso. Mas eu sei que amanhã eu vou ter que correr 2 vezes mais rápido na direção do meu propósito, para eu sentir ele, para eu experienciar. Então, por isso que aí entra a resiliência, né? De você ali dar uma forçadinha extra aí no sistema, sem gerar estresse, com muita consciência, com muita autopercepção, para que você consiga prosperar numa velocidade interessante, né? Tem que ser consciente, né? Tem que ser consciente, tem que ser não tipo, vou ficar aqui porque eu não tô afim e amanhã também não tô afim. Aí a gente já passa para outra coisa que não é nada de escolha. Então, se nós fazemos isso de forma consciente, vai lá. Consciente sempre, desculpa, Lê, consciente sempre, né? Uma coisa interessante para colocar que essas pausas que nós precisamos dar e esse entendimento de como nós estamos, nós temos também uma metodologia para isso, né? Uma mão na massa, né? Para fazer a pessoa acordar. Olha, não dá. Não dá para ser produtivo 24 horas por dia, não dá, né? Você pode, é claro, tem momentos da nossa vida que nós precisamos dar esse gás, né? Mas isso não pode ser contínuo, né? Isso não pode. A gente precisa ter horas de sono, horas de pausa, aqueles momentos do não fazer nada, isso é importante. Nós ensinamos isso também. Vocês estão vendo como eu sou apaixonada? Eu sou apaixonada. Quando a gente está apaixonada, a gente fala o tempo todo, eu sou apaixonada. É porque quando a gente fala em otimização, eu acho que vem ou alta performance, ou performance, produtividade, a gente pensa naquela forma de não parar, de mais. Só que isso envolve também saber quando parar, quando pausar, quando dormir, quando precisa desse tempo, até para ter mais performance e produtividade. Então, para mim, está muito ligado isso a ter melhores resultados exponenciais, significa você saber a hora de pausar. Não é produzir. Não é burro de carga, né? Muito pelo contrário, aliás, né, o burro é mais inteligente, porque a hora que ele vê que ele não consegue, ele para, ele estanca. Diferente do cavalo, que orgulhosinho vai até morrer. Vocês não vão lembrar daquela propaganda da Pirelli, né, que falava potência não é nada sem controle, né? Vocês não é da época de vocês, mas essa metáfora para mim ela é muito poderosa, assim. Não adianta você ter um carro super potente que quer chegar lá no final se você não tem pneus largos para direcionar você numa curva, numa mudança de rumo, num ajuste que você precisa fazer no percurso. Então, é aí que eu sinto que o autoconhecimento, a meditação, são elementos, a pausa, né? uma descontração, um momento para você pausar, um momento para você curtir a natureza, um momento para você fazer seu esporte, para você almoçar com a sua família, para você fazer alguma... Esses momentos têm que existir, são momentos onde você se recarrega, você se conecta com a sua humanidade, sabe? Não fica lá só trabalhando. Eu adoro trabalhar, mas eu tenho que me obrigar a esses momentos de pausas, porque é muito interessante o meu trabalho. Eu amo. Meu trabalho não devia ser trabalho, devia ser chamado diversão, de tão legal que é. Mas, mesmo sendo divertido, eu não posso ficar aqui sentado o dia inteiro ou praticando o dia inteiro 7 horas de meditação. Não pode. Você tem que ter um equilíbrio, né, nesses elementos para que te tragam experiências relevantes. Não fique só focado numa coisa também, né? Bom, nós estamos chegando ao final, turma. Aí eu queria fazer uma pergunta... Graça. Ah, que legal você responder a pergunta da Graça, né? Eu queria perguntar para você, Lô, para você, Alê, das habilidades do futuro, quais são aquelas que mais estão ativas em você hoje? Aquelas que mais te interessa desenvolver hoje? Porque aqui a gente estava falando de por onde as pessoas podem começar, né? Eu acho que das habilidades do futuro, uma das primeiras é você ser mais tolerante ao estresse, isso é muito bom. Outra é você ter inteligência emocional, influência social, ou seja, a gente falou bastante disso. Agora, eu pergunto particularmente para vocês, porque aqui é mundo real, a gente gosta de saber o que está acontecendo com o ser humano,
de todas as habilidades do futuro, quais aquelas que você hoje coloca intenção, atenção para desenvolver em você? Comigo é a flexibilidade cognitiva, Will. Tá. É conseguir entender e ter clareza da coisa e tentar todas as possibilidades, né? Porque com o tempo e com a experiência que a gente tem e com o resultado positivo que a gente tem, nós achamos que aquele problema, aquela questão, nós vamos resolver exatamente da mesma forma como nós vínhamos resolvendo. E simplesmente esquece, isso não existe, né? Então, essa flexibilidade é tentar entender a coisa de uma forma diferente, é tentar olhar fora do contexto, tentar olhar de cima, tentar sair do problema. Então, eu sinto assim que, nesse momento, essa flexibilidade é uma coisa que eu tenho exercido até para me manter saudável por mais 50 anos. Né? É o que eu quero, Respondi? Excelente, super, super. É legal saber, eu gosto de saber quais habilidades que a gente está com um foco extra, né, que vai fazer bem para a gente, né? E você, Ale? O Mike colocou aqui que é inteligência emocional, que é uma das habilidades do futuro também. Sim. Serviço, é servir. Eu esqueci vamos falar para servir. Contribuir e servir, não é? É uma orientação ao serviço, orientar a educar, a fazer com que servir o outro seja uma coisa bacana, uma experiência legal e não só uma obrigação. Né? Exatamente, esse é o meu foco. Porque, apesar de eu amar contribuir, eu adoro fazer lives, eu adoro dar workshops, eu percebo que o meu olhar ainda não é tanto no outro, no sentido de o que você, indivíduo específico, precisa. Porque eu me desenvolvi muito sozinha, desde pequena. E funcionou. Eu acho que eu tenho grandes feitos, grandes conquistas, porque eu aprendi assim, a trancos e barrancos, e para mim funcionou. Então, eu tenho a tendência a achar que tem que ser assim com os outros também. E não é assim a nossa filosofia, muito pelo contrário, né? Nós somos mais matriarcais, então é uma coisa que eu preciso desenvolver. Porque eu acho que a pessoa, não, ela tem que ir lá, tem que dar com a cabeça na parede para aprender. E não, eu posso ser uma forma de facilitar, ser facilitadora realmente. Então, eu estou com esse foco de servir mais ao outro. É um paradoxo isso, né? Muito louco, porque eu quero transformar a vida das pessoas, eu faço isso, eu amo, e tem essa parte ainda patriarcal minha, general. Eu acredito que a gente está sempre melhorando, se aperfeiçoando, e esse aprendizado no aperfeiçoamento, acho que isso traz um significado muito grande para a nossa experiência de vida, né? Não é só viver ali e pronto. Não. O que eu estou levando de tudo isso? Né? Para mim isso faz muito sentido. Um dos meus valores é crescimento e aprendizado. Né? Eu vou falar um pouquinho também do meu, quais das habilidades que eu mais foco. Então, se você gostaria de saber quais das habilidades que você deveria focar mais, procura na internet o relatório do futuro do trabalho 2020. Tem lá 15 habilidades do futuro e você pode escolher aí alguma para colocar um foco extra, tá? Atualmente, eu tenho colocado mais atenção na habilidade de liderança e influência social. Que, embora eu sou uma pessoa muito bacana, leve de se conviver, no meu ponto de vista, né? A gente nunca olha tanto para os defeitos, né? Liderar é uma coisa, não vou dizer forçada, mas eu valorizo muito a liberdade do indivíduo, dele fazer aquilo que ele realmente, aquilo que faz bem, aquilo que é bom para ele. Mas quando você precisa realmente de uma execução mais inspiradora, quando você precisa conduzir um grupo para um aperfeiçoamento coletivo, quando você tem um time que precisa seguir alguns passos para que ele tenha sucesso, senão ele não vai funcionar, você precisa de alguma forma trazer uma objetividade de grupo e uma motivação de grupo mais forte. Eu já tive várias experiências aí de provação de liderança, tanto com a liderança da escola, eu tenho uma escola no Morumbi, e de meditação do Método de Rose, e sempre tive vários times, né? Hoje nunca tive tanta gente, hoje nós estamos em 12 instrutores, 12 profissionais ali, e não é fácil liderar todo mundo, e eu tenho sempre essa tendência dessa liderança com o laço frouxo, sabe? Cara, faz o que você quiser. Quer pôr fogo na escola?
põe fogo na escola. Vamos ver o que acontece, eu vou assistir com você, queimar junto ali. Então, eu tenho essa... Deixa acontecer, né? Mas hoje eu estou tentando achar o ponto. Não é mandar, não é falar, não, vai fazer isso. Não é uma liderança autoritária. Mas também não é aquele laço totalmente frouxo. Então, eu estou regulando o volume, não só na escola, mas em vários outros grupos que eu acabo liderando, para conseguir ajudar as pessoas, darem dar aquela empurradinha, né? Colocar lá na beira do precipício, mas também não ficar na moleza, não ficar fazendo tudo aquilo que eles querem. Né? Então, esse é o meu foco atual. Gostei de saber. Gente, como bem, nós somos opostos, Will, né? Pois é. É muito louco, né? Exatamente o oposto. Em tudo que a gente fala é diferente. Mas é muito bom, opostos se complementam no sentido de visão, sabe? Não é que aquela história dos opostos se atraem, não é bem isso. Às vezes os opostos se repelem, sim. Mas se complementam em visão. Por isso que eu adoro muito trocar com você, Lê. Porque você vê o mundo de uma forma, eu vejo de outra, mas é o mesmo mundo. E a gente consegue conversar. É ruim quando você vê opostos aí de visão e as pessoas não conseguem se conversar. Cara, a gente está falando da mesma coisa. É a vida, é o mundo. Mas não, é que só pode ser assim. É aí que entra o que a Elo colocou, né? As pessoas têm pouca flexibilidade. E aí isso impede de conectar vieses diferentes da mesma coisa, né? Então, poxa, seja um pouco mais flexível nesse ponto aí, né? Na verdade, eu acho que complementa muito e eu aprendo muitas coisas, porque não é uma verdade absoluta e não necessariamente leva a resultados que eu desejo, por exemplo. Então, muitas vezes eu me pego pensando, bom, o Will faria como, né? Totalmente diferente de mim. Então, peraí, deixa eu me conectar com isso daqui que talvez o meu resultado seja melhor nesse caso. Nossa amizade já é de muitos anos, né? Talvez mais de uma década, mas eu resolvi casar com alguém que tem uma personalidade muito parecida com a sua, que é a Renata, que ela também tem essa visão mais de organização, né? De fazer as coisas de um certo jeito, né? E eu sou exatamente o oposto, eu aprendo todos os dias, não só com você, Ale, tá? Mas com a Rê, que está aqui toda hora. Ela faria dessa forma, pronto. Eu simplifico ali, tiro aquele peso de querer contribuir e servir o tempo inteiro. Show. Por isso que é boa, né? A diversidade. Uhum. Exatamente. Bom, turma, acho que a gente pode finalizar. Já falamos um pouquinho das habilidades. É um papo que daria para falar mais umas 2 ou 3 lives aqui conversando como você desenvolver essas habilidades do futuro, mas acho que a gente conseguiu pegar bastante coisa. Elo, muito obrigado pela sua participação, tá aqui com a gente, trocando, ouvir um pouquinho da sua experiência, 30 anos de meditação, de prática do The Rose Method. Então, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Eu amo você é uma pessoa fantástica, então sempre bom aprender com você. Will, foi um prazer estar aqui com vocês. Quando vocês me convidaram, eu me senti muito orgulhosa de participar desse momento. Toda sexta-feira vocês fazem essa live, não é isso? Sim. Então, eu fiquei muito feliz. Falei, nossa, é um privilégio. Então, estar com vocês, 2 feras, 2 pessoas que eu admiro como pessoa, como profissional. E é um prazer, um prazer. Muito obrigada. Eu falo assim que eu choro, porque eu sou uma pessoa, eu sou assim com cara de brava, mas eu sou emotiva. Eu sei. Não, foi um prazer, é uma delícia esse bate-papo, eu adoro esse momento e é sempre gostoso trazer pessoas para conversar com a gente. Eu adoro conversar com você, Lô, mas eu vou querer o bate-papo presencial com café e bolinho. E o brigadeiro. Brownie e brigadeiro. Brownie e brigadeiro. Não, você não sabe, Will, já tá uma lista assim que eu acho que eu vou, quando liberar, vai ser um ano inteiro de brownie e cafezinho e brigadeiro. Vai, só vai. Vou cobrar todos. Que demais. Pode cobrar, um prazer. Uma boa manhã para vocês, um trabalho, descanso, tudo aquilo que vocês querem fazer hoje. Bom dia para todos. Bom dia, obrigada por todos. Tchau, muito tchau. obrigada. Beijo. Obrigada, gente. Tchau, tchau.